Boa noite. Novamente juntos na busca do conhecimento, estudando o Livro dos Médiuns, novamente em companhia de vocês, que para mim é um prazer e uma alegria imensa. Eu espero que de alguma forma eu possa ajudá-los nessa busca. É esse o objetivo, aprendermos juntos. E eu sempre faço uma vinculação demonstrando como a doutrina espírita é sólida, como não há como alguém atacar a doutrina e demolir alguma argumentação que ela nos apresenta. Então vejam só, hoje nós vamos iniciar o capítulo 8º, que tem como título Laboratório do Mundo Invisível. É brincadeira? E aí nós vamos ver vestuário dos espíritos, formação espontânea de objetos tangíveis, modificação das propriedades da matéria e ação magnética curativa. Eu vou fazer uma leitura, vou fazer os cruzamentos para a gente trocar ideias sobre o que a gente vai ler aqui. Porque a gente já está com uma ciência de que nós somos espírito, corpo e perispírito. E aí a gente está querendo entender um pouco mais essa parte mais sutil que é o perispírito. Porque sabemos sobre o espírito, a criação divina fica mais longe. E por enquanto a gente tem que caminhar passo a passo para chegar a esse patamar. Então, os espíritos dizem, vocês estão estudando os perispíritos, nós estamos estudando a alma. É mais profundo. Mas vamos começar pelo começo. Então, no item 26 do capítulo 8º, Kardec registrou o seguinte: dissemos que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, roupagens ou mesmo com trajes ordinários. As roupagens parecem ser um vestuário geral no mundo dos espíritos. Mas pergunta-se onde vão buscar estes vestuários, em tudo semelhantes aos que usam em sua vida com todos os seus acessórios. É certo que não os levaram consigo. Uma vez que os objetos reais estão ainda aqui, sob nossos olhos. De onde provém, pois, os que usam no outro mundo? Esta questão tem sempre intrigado muito, mas, para muita gente, era simples negócio de curiosidade. Entretanto, ela confirmava uma questão de princípios de uma grande importância, porque sua solução nos colocou no caminho de uma lei geral que encontra igualmente aplicação no nosso mundo corporal. Vários fatos vieram complicá-la e demonstrar a insuficiência das teorias que se tinham experimentado. Sigamos um pouco mais. Podia-se, até certo ponto, certificar-se do vestuário porque pode-se considerá-lo como fazendo parte do indivíduo. Já não ocorre o mesmo com os objetos e acessórios, como, por exemplo, a tabaqueira da visita da senhora doente, de que falamos no item 116. Lá atrás nós já vimos. Anotemos a esse respeito que não se tratava ali de um morto, mas de um vivo, e que esse senhor, quando voltou em pessoa, tinha uma tabaqueira em tudo semelhante. Onde, pois, o seu espírito havia encontrado aquela que ele tinha quando estava de pé ao leito da doente? Poderíamos citar um grande número de casos nos quais os espíritos dos mortos ou dos vivos apareceram com diversos objetos, tais como bengala, armas, cachimbos, lanternas, livros e etc. Veio-nos então um pensamento.
de que os corpos inertes poderiam ter seus análogos etéreos no mundo invisível, que a matéria condensada, que forma os objetos, poderia ter uma parte quintessenciada escapando aos nossos sentidos. São teorias que Kardec tinha a princípio. Essa teoria não era desprovida de verossimilhança, mas era insuficiente para explicar todos os fatos, sobretudo um que parecia dever frustrar todas as interpretações. Até então, não se tratava senão de imagens ou aparências. Vimos bem que o perispírito pode adquirir as propriedades da matéria e tornar-se tangível, mas essa tangibilidade não é senão momentânea, e o corpo sólido se desvanece igual a uma sombra. Já é um fenômeno muito extraordinário, mas o que o é também é ver-se produzir a matéria sólida persistente, como o provam numerosos fatos autênticos, e notadamente o da escrita direta, do qual falaremos com detalhes no capítulo especial. Todavia, como esse fenômeno se liga intimamente ao assunto que tratamos neste momento, e que é uma das suas aplicações mais positivas, nos anteciparemos quanto à ordem na qual eles devem vir. E aí eu vou ler mais esse item 127, para eu fazer uma abordagem em um outro livro. 127. A escrita direta ou pneumatografia. É aquela que se produz espontaneamente sem o concurso, quer da mão do médico, quer do lápis. Basta pegar uma folha de papel branco, o que se pode fazer com todas as precauções necessárias para se assegurar de não ser vítima de alguma fraude, dobrá-la e depositá-la em alguma parte numa gaveta ou simplesmente sobre um móvel. E se houver condições convenientes, ao cabo de um tempo mais ou menos longo, encontram-se sobre o papel caracteres traçados, sinais diversos, palavras, frases e mesmo discursos, o mais frequentemente com uma substância acinzentada, análoga à aparência do chumbo, de outras vezes com lápis vermelho, tinta comum e mesmo tinta de imprensa. Eis o fato em toda a sua simplicidade, e cuja reprodução, embora pouco comum, não é, entretanto, muito rara, porque há pessoas que o obtêm com muita facilidade. Se colocasse um lápis com o papel, poder-se-ia crer que o espírito dele se serviu para escrever. Mas, do momento em que o papel está inteiramente só, é evidente que a escrita está formada por uma matéria depositada. De onde o espírito tomou essa matéria? Qual é a questão? A solução da qual vamos ser conduzidos pela tabaqueira, de que falamos a toda hora. Vejam só, meus irmãos. Aqui está falando na escrita direta, ou pneumatografia. Na Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 5, o capítulo 5 é chamado Festim de Baltazar. Vejam a segurança, a solidez da doutrina espírita. Então, nesse capítulo do livro Daniel, diz o seguinte: ora, nesse momento, eis que surgiram dedos de mão humana a escrever defronte do candelabro no revestimento da parede do palácio real. O rei, à vista dessa mão que escrevia, mudou de cor. No item 8, no versículo 8, diz assim: todos os sábios do rei entraram na sala
mas foram incapazes de ler a inscrição e dar o seu significado ao rei. Vejam só, dois eventos ou duas situações na mesma ocorrência. A materialização ou a aparente visualização da mão e a pneumatografia, ou escrita direta. A mão depositava na parede do palácio alguma matéria, dando os traços característicos da escrita que ele estava usando. Portanto, meus irmãos, nós estamos vendo na Bíblia uma confirmação de algo que está sendo narrado no Livro dos Espíritos. Existem outros pontos que a gente pode observar, porque tudo o que a doutrina fala, a gente vai encontrar suas confirmações na Bíblia. Com relação mais especificamente à questão inicial, dizemos que os Espíritos se apresentam vestidos de túnicas. Eu sugiro aos irmãos que vão no livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, no capítulo 4, Jerônimo de Araújo Silveira e Família, para a gente ver exatamente a narrativa no plano espiritual com relação a vestimento. E aí eu separei dois trechos aqui desse livro para a gente verificar essa situação. Ele diz assim: os companheiros de Jerônimo, outros 3 suicidas que estavam juntos numa sala, digamos, numa determinada área, Jerônimo exigiu, ele estava agoniado e queria ir à terra ver visitar a família. E insistiu, e disse: rapaz, não dá, não é legal, tal, mas não, eu quero. E aí o cara disse: bom, você vai pelo seu livre-arbítrio. E aí, os outros companheiros ficam lá na sua sala, isso está na narrativa, e vão acompanhar a ida dele ao nosso plano. Um sistema de TV, que acho que daqui a pouco a gente vai ter aqui para a gente, né? Porque já tem a tela plana, etc. e tal. Daqui a pouco a gente vai ter esse tipo de sistema de TV sem nada, né? E ele diz assim: nosso companheiro, que como é sabido era dentre os 10 o mais rebelde e indisciplinado, exigiu que Joel devolvesse o terno de roupa tomado à entrada, pois repugnava-lhe apresentar-se ao gabinete do maioral envolvido num feio soldado de enfermaria, tal como nos encontrávamos todos. Quando ele, desencarnado, através do suicídio, quando ele foi socorrido com a roupa dele, o terno dele, e foi retirado dele, dado a ele esse sudário, esse roupão que a gente vive sendo relatado aqui. Como ele vai conversar com o maioral para pedir a permissão para vir à terra, ele exige que a roupa dele seja devolvida. Veja só, a roupa que ele chegou, entre aspas, ele desencarnou através do suicídio, e ele chegou no mundo espiritual com a roupa dele. Quando ele foi socorrido, ele trocou de roupa, e a roupa que ele chegou lá foi guardada. E agora ele está pedindo de volta, e ele recebe de volta. Mais à frente, é a outra narrativa que eu vou ler, ele diz assim: entretanto, transformação sensível operara-se nas atitudes do pobre Jerônimo.
A autoobsessão da visita à família, conturbando-lhe as faculdades, tornava-o alheio a tudo que o rodeava, reintegrando-o mais do que nunca à condição que fora a sua quando homem, burguês rico de Portugal, comerciante de vinho, zeloso da opinião social, escravo dos preconceitos, chefe de família amoroso e estimado. Via-no agora trajando sua sobrecasaca, vistosa gravata, bengala de castanho dourado e sobraçando ramalhete de rosas para oferecer à esposa. Mais um ponto a observar-se nessa narrativa. Quando ele soube que iriam permitir a ida dele, ele foi tomado da empolgação que ele passou a se sentir como vivo, entre aspas, como encarnado mais uma vez. E aí eu faço uma associação a um texto que foi colocado no nosso grupo com relação aos suicidas. Eu vi minha mãe chorando, eu vi meu pai na... Meu amigo, não é saudável. Isso está nessa narrativa daqui por diante. Então a gente percebe que são vários informes que solidificam, que, digamos assim, que dão substancialidade à informação que a gente tem de que no livro dos médiuns nós vestimos roupa. E a gente vai ver aqui na sequência como é que isso funciona. Por isso que a gente está estudando o laboratório do mundo invisível. Então, esse livro de Ivone do Amaral é riquíssimo em informações. Não se trata apenas do fato dos suicidas. Existem outros detalhes, outros pormenores, que enriquecem o nosso conhecimento. Então, a gente vai observando a riqueza da doutrina espírita. Como a gente tem um campo imenso, vasto, a explorar, adquirindo conhecimentos que vão cada vez mais fortalecer a nossa crença. Vamos seguir um pouco mais à frente. Vamos para o item 128. Foi o Espírito de São Luís quem nos deu essa solução das respostas seguintes. Então, Kardec vai fazer algumas perguntas e o Espírito São Luís é quem vai responder as questões. Primeira questão que Kardec coloca. Citamos um caso de aparição de uma pessoa viva. Esse espírito tinha uma tabaqueira e a aspirava. Ele experimentava a sensação que se experimenta em aspirando? Vejam só. A resposta que eles dão, que São Luís dá, é não. Guardem essa resposta. O item 2. Essa tabaqueira tinha a forma da outra, da qual se servia habitualmente, e que estava em sua casa. Que era aquela tabaqueira que estava entre as mãos daquele homem? E São Luís respondeu, uma aparência. Era para que a circunstância fosse notada como o foi e para que a aparição não fosse tomada por uma alucinação, produzida pelo estado de saúde da vidente. O espírito queria que aquela senhora acreditasse na realidade da sua presença e tomou todas as aparências da realidade. Pergunta número 3 de Kardec. Dizeis que é uma aparência. Mas uma aparência nada tem de real. É como a ilusão de ótica. Queremos saber se a tabaqueira em questão não era senão uma imagem da realidade, ou se nela havia alguma coisa de material. E São Luís respondeu, certamente. É com a ajuda desse princípio material que o perispírito toma a aparência de vestuários semelhantes ao que o espírito usava quando vivia. Então é um trabalho elaborado através do perispírito. Então observem
que a gente está vendo aqui a narrativa de Jerônimo, lá no Vale dos Suicidas, e que ele pede para que seja devolvido as suas roupas. Ele se percebe com uma túnica, que é a túnica do pessoal que está na enfermaria, e ele se lembra que vai para um encontro com alguém importante e ele pede de volta as suas roupas. Como é que ele faz essa troca de roupa? Esse é o ponto que a gente está associando aqui a informação de que é feito com o perispírito. Isso é um trabalho mais para frente. Aí Kardec faz uma nota a essa resposta. É evidente que se deve entender aqui a palavra aparência no sentido de aspecto, imitação. A tabaqueira real não estava lá. A que o espírito detinha era apenas a representação. Era, pois, uma aparência comparada ao original, embora formada de um princípio material. A experiência nos ensina que não é preciso sempre tomar ao pé da letra certas expressões empregadas pelos espíritos. Interpretando-as segundo as nossas ideias, nos expomos a grandes equívocos. Por isso, é necessário aprofundar o sentido das suas palavras, todas as vezes que apresentem a menor ambiguidade. É uma recomendação que nos fazem os próprios espíritos. Sem a explicação que provocamos, a palavra aparência, constantemente repetida em casos análogos, podia dar lugar a uma falsa interpretação. E ele faz a pergunta número 4. É que a matéria inerte se desdobraria? Haveria no mundo invisível uma matéria essencial que revestiria a forma dos objetos que vemos? Em uma palavra, esses objetos teriam seu duplo etéreo no mundo invisível, como os homens aí são representados pelos espíritos? E São Luís respondeu: não é assim que a coisa se passa. O espírito tem sobre os elementos materiais disseminados por toda parte no espaço, na vossa atmosfera, um poder que estáis longe de supor. Pode, à sua vontade, concentrar esses elementos e dar-lhes a forma aparente, própria para os seus projetos. Então a gente está vendo aqui ser dito que os espíritos têm um poder sobre as coisas materiais do nosso plano que a gente não consegue supor. Kardec faz uma nota a essa informação. Esta questão, como se viu, era a tradução do nosso pensamento, quer dizer, da ideia que formulávamos sobre a natureza desses objetos. Se as respostas fossem, como alguns o pretendem, o reflexo do pensamento, teríamos obtido a confirmação da nossa teoria em lugar de uma teoria contrária. E aí, Kardec faz a pergunta número 5. Coloco de novo a questão de maneira categórica, a fim de evitar qualquer equívoco. Os vestuários com os quais os espíritos se cobrem são alguma coisa? E São Luís respondeu: parece-me que minha resposta precedente resolve a questão. Não sabeis que o próprio espírito, aliás, o próprio perispírito, é alguma coisa? Item número 6. A pergunta número 6 de Kardec. Resulta dessa explicação que os espíritos fazem a matéria inerte sofrer transformações à sua vontade, e que assim, por exemplo, quanto à tabaqueira, o espírito não a encontrou pronta, mas a fez ele mesmo, para o momento em que dela teve necessidade, por um ato de sua vontade, e a pôde desfazer. Deve ocorrer o mesmo com todos os objetos, tais como vestuários, joias e etc. E São Luís respondeu: mas é evidente. Quer dizer, os espíritos conseguem fazer
criar objetos, dar a sua tangibilidade e desfazê-los. Nós vamos ver isso mais lá na frente, quando se fala da questão dos transportes. Vamos à pergunta número 7. A tabaqueira ficou visível para aquela senhora, ao ponto de iludir. O Espírito teria podido torná-la tangível para ela? E ele respondeu: teria podido. Sim. 8. Se a ocasião se apresentasse, aquela senhora teria podido tomá-la entre as mãos, crendo ter uma tabaqueira de verdade? Novamente, sim. E a pergunta número 9. Se a tivesse aberto, provavelmente teria encontrado o tabaco. Se tivesse aspirado esse tabaco, teria espirrado? Sim. Pergunta número 10. O Espírito pode, pois, dar não somente a forma, mas propriedades especiais? E São Luís respondeu: se quiser. Foi em virtude desse princípio que respondi afirmativamente às questões precedentes. Tereis provas da poderosa ação que o Espírito exerce sobre a matéria e que estáis longe de supor, como já vos disse. Pergunta número 11. Suponhamos, então, que ele tenha querido fazer uma substância venenosa e que uma pessoa a tivesse tomado. Teria sido envenenado? E São Luís respondeu: teria podido, mas não a teria feito. Isso não lhe seria permitido. E aí, Kardec faz a pergunta número 12. Teria o poder de fazer uma substância salutar e própria para curar em caso de doença, e o caso já se lhe apresentou? E São Luís responde: sim, muito frequentemente. Pergunta número 13. Poderia, então, fazer também uma substância alimentar? Suponhamos que fizesse uma fruta, uma comida qualquer. Alguém poderia tê-las comido e ficado saciado? E São Luís respondeu: sim, sim. Mas não procureis tanto para achar o que é tão fácil de compreender. Basta um raio de sol para tornar perceptíveis aos vossos órgãos grosseiros essas partículas materiais que atravancam o espaço no meio do qual viveis. Não sabeis que o ar contém vapor d'água? Condensai-os e os conduzireis ao estado normal. Privai-os do calor, e eis que as moléculas impalpáveis e invisíveis tornam-se um corpo sólido e muito sólido. E muitas outras substâncias das quais os químicos tirarão maravilhas mais espantosas ainda. Somente o Espírito possui instrumentos mais perfeitos do que os vossos: a vontade e a permissão de Deus. Meus irmãos, eu vou parar por aqui, porque vejam só, o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos lendo, são informações dos Espíritos que elaboraram, que estruturaram a codificação, que nós acabamos de ver, tem a sua estrutura também na Bíblia, dizendo para nós do que é capaz aquele que, como diz ele, usa a vontade com a permissão de Deus. Nós precisamos refletir um pouco mais sobre esse ponto. Por quê? Porque é o que nós estamos fazendo todas as noites, através das vibrações à distância. Então, nosso querer, nossa vontade, a gente pode dar qualidades medicamentosas, curativas, fortalecedoras, revitalizantes. É o que nós estamos vendo aqui e vamos ver daqui para frente.
porque ainda nesse capítulo vai se falar sobre o magnetismo curador, ação magnética curativa. E é aquela história. Se eu realmente acreditar no que faço, eu tenho condições de fazer. Agora, se eu faço, se eu não estou confiante, eu não consigo. Claro que aqui ele coloca somente o Espírito possui instrumentos mais perfeitos do que os vossos, a vontade e a permissão de Deus. Eu pergunto, nós não temos também vontade, não? Nós não temos também a permissão de Deus? Não? Nós não somos espíritos? Ele faz uma separação aqui entre espíritos na condição de desencarnados e nós, espíritos, retidos na matéria. Mas todos nós temos as mesmas qualidades dos espíritos que estão libertos, porque nós somos espíritos. Agora, nós precisamos superar as barreiras da materialidade da nossa mente, não é nem do nosso corpo físico. Porque o nosso amigo Jerônimo, na mente dele, ele se viu vestido, ele se viu com a bengala. Ele diz aqui, ele chegou lá com o piscinês, os óculos. Ele tem na narrativa que ele se viu lá com os óculos. É o poder da mente. Então, eu preciso superar a materialidade que está na minha mente. Eu vou usar o meu corpo como ferramenta, mas eu não vou estar bloqueado, entravado por ele. Eu vou fazer com que ele favoreça a minha ação. Porque na ação, em benefício do meu irmão, que está encarnado, eu preciso do meu corpo físico. Os espíritos, no socorro, precisam do médium. Porque existe uma similitude entre as vibrações do nosso corpo físico e os demais que estão junto conosco. Então, a materialidade que eu tenho que vencer, que é uma barreira para atrapalhar a minha vontade, é a minha materialidade mental. Quanto eu penso como espírito, foi o que ontem foi falado por Tony Veras. Eu vivo pensando como um corpo físico, ou eu estou vivendo consciente que eu sou um espírito? Por enquanto, necessitando do meu corpo físico para evoluir. Portanto, o corpo físico não é entrave. O corpo físico é uma ferramenta. Para lidar com a matéria física, eu preciso do físico. Então, esse ponto é um ponto para reflexão. E que eu vou parar aqui e deixar para amanhã a sequência desse capítulo, porque eu quero ver as opiniões de vocês, eu quero ver o que é que vocês vão me falar sobre o que a gente estudou hoje. Antônio, eu paro por aqui e abro espaço. Muito obrigado, senhor Inácio, por essa aula. Foi muito bem conduzida, muito bem apresentada. E, realmente, vamos ver as perguntas dos nossos colegas, nossos companheiros aí, para ver se tem alguma dúvida ou alguma colocação. Então, meus irmãos, está aberto o tempo. Vamos pedir a palavra. João já está... Pronto. Eu tenho uma observação.
Muito importante, né? Você vê, muito boa, senhor Inácio, a sua reflexão sobre o tema, né? E é realmente, você vê o que na dissertação do tema, você vê que Kardec, ao indagar São Luís, das diversas questionamentos, você vê que São Luís foi lá enfático dizer: tudo acontece pela vontade e o consentimento de Deus, né? Tá certo? Assim, quer dizer, de certa forma, essa né, propagação desses fenômenos, que no caso aqui a gente está falando sobre a pneumatografia, né? Assim, aí você vê aqui, ó, aqui no Brasil você vê que Chico Xavier, diversos fenômenos acontecia, né, quando o Chico estava nas reuniões mediúnicas, e um caso muito famoso foi relatado, tá certo? Foi relatado no livro, na obra Luz Bendita, né? Através de Moacir Salles, era um poeta, né? E ele disse aqui um caso de pneumatografia ocorrida em 1975. Ele diz, ó: em 1975, vindo de umas férias com a esposa e filho, esse contava 3 anos de idade. Fizemos uma visita ao Chico em Uberaba. Sala cheia, como sempre, filas zigue-zagueando dentro e fora do salão. Esperei a oportunidade e consegui chegar ao médium Chico Xavier. Conversando sobre determinado caso, Chico me informou: há aqui um médico homeopata e vou ouvi-lo sobre o nome do remédio. Pensei eu estivesse o médico na assistência, mas Chico se levantou para ir à cabine de recepção de mensagens. Ficou de pé na porta, pois um grupo de senhoras cercou, não lhe dando ensejo nem de entrar na cabine, nem de sentar-se. E o tempo passou, meia hora no mínimo. Meu menino, no braço da mãe, demonstrava cansaço, e eu, receando prolongar-se a espera, propus ao Chico que me deixasse levar a família ao hotel e depois ficaria na sala aguardando o tempo que, se fosse preciso, o resultado da conversa que ele viesse a ter com o doutor. Não é preciso, observou. Aqui está o nome do remédio, disse Chico. E dobrou um papel branco contendo o nome do medicamento, o do laboratório, seu endereço e apreciações outras. Tudo gravado à tinta manuscrita. Estivera eu todo o tempo a seu lado e não tenho dúvida de que ele não escreveu nada nesse período, pois as inúmeras consulentes não lhe deram folga. O papel apareceu em sua mão com os elementos de orientação bem expressos. Falei outras vezes com o Chico, mas nem tive a oportunidade de tocar no assunto com ele, fazendo as minhas perguntinhas sobre a acupuntura. Nem mesmo lhe contei que, chegando daquela vez mesmo a Goiânia, telefonei para São Paulo, encomendando o remédio, cujo nome apareceu inadvertidamente no papel branco. Inadvertidamente no papel branco. E que veio do outro lado do fio a informação da pessoa do laboratório que ele estava falando. Como é que o senhor sabe desse remédio? Agora que estamos acabando de o produzir, finaliza a mensagem. Assim você vê que esse espírito médico homeopata que passou para Chico Xavier essa informação desse medicamento que esse rapaz estava necessitando, o remédio ainda nem estava sendo produzido. O laboratório estava acabando de produzir justamente a demanda daquele remédio, e foi um caso que deixou a ensejar justamente esse fenômeno da pneumatografia. Entendeu, senhor Inácio? Seria essa a minha colaboração. Eu agradeço. Porque nós estamos explorando o mundo espiritual. Nós estamos entrando em algo que a gente não tem ideia. Nossa mente
nossos pensamentos. A gente não parou ainda para analisar direito isso. Olha só, quando esses 4 suicidas foram recolhidos lá da situação assombrosa em que eles estavam, e que foram aclimatados lá numa enfermaria, aí Camilo Castelo Branco, que é quem está narrando a obra, diz assim: todavia, o reconforto era sensível. Bastaria observássemos que já não víamos as cenas mentais de cada um reproduzindo em figurações assombrosas um momento supremo, tal como sucedia no vale, onde não existia outra paisagem. Aqui está sendo dito que eles lá, antes de vir para essa enfermaria, eles, quando olhavam para o outro, eles viam do outro as cenas do suicídio. Então eu estou aqui, e quando Antônio olha para mim, Antônio vê em mim as cenas do suicídio que eu cometi. E, vamos supor, eu não estou nem pensando nisso, mas as cenas estão em mim. É a narrativa de um livro sério. E aquela história, é o que eu estou falando. Nós temos que trabalhar na nossa mente. É a mente que a gente tem que buscar ampliar a potencialidade. Aqui diz, eu estava agora mesmo, não sei se eu vou achar de novo. Meu Deus do céu. Me dê só um minutinho, ver se eu acho aqui. Porque nós precisamos entender que a gente está promovendo a nossa evolução. E, à medida que a gente vai avançando, mais competência a gente vai adquirindo. Meus irmãos, aqui, ó. Veja só. Ele diz aqui: a mente edifica e produz o pensamento. Já bastante vezes declararam: a mente é criador e, portanto, fabrica, corporifica, retém imagens por si mesma engendradas, realiza, segura o que passou e, com poderosas garras, conserva o presente até quando desejar. A gente sabe que está dito no livro A Gênese, no capítulo 14 dos fluidos, que nós temos uma mente, nós temos uma fonte permanente de geração fluídica. Mas nesse caso aí é o corpo mental, essa retenção disso aí está no corpo mental, né? Mas é o que eu estou falando, o que eu estou querendo alertar é justamente para isso, para que a gente tente, ao máximo possível, desmaterializar a nossa mente. Deixar com que ela se torne cada vez mais espiritualizada. Nós vamos aprimorar o nosso campo mental. Nós estamos reeducando a nossa mente. E aí é aquela história. Dizem que quando o Chico mentalizava, era quilômetros de expansão. Então, é uma condição de irradiação possível. Ok? Mais algum irmão gostaria de se pronunciar? Fazer algum questionamento? O seu Manelzinho, o senhor está querendo falar? Por favor, ligue o seu microfone. Pronto, me ouvindo? Sim, claro. Pastor Inácio, me diga uma coisa, Inácio. Os espíritas se alimentam como nós e fazem necessidades como nós?
no mundo espiritual? Novamente, a gente vai se colocar na condição do que nós estamos estudando. Quando eu sair daqui, quando eu desencarnar, eu vou ter uma visão diferente do mundo quando eu estiver do outro lado. Certo? Esses que eu estou lendo aqui, lá, para eles é tudo igual. Ele disse que chegou lá com a sua bengala, com seu óculos, com sua roupa. É dito aqui que ele sentiu sede, que ele sentiu fome, que ele tomou um caldo, que ele estava com sede, ele tomou água fresca. Então, tudo isso é um trabalho no meu campo mental. Se eu saio daqui esclarecido de que a matéria ficou, eu não vou sentir necessidade fisiológica. A alimentação vai ser diferenciada. Porque é o seguinte, a gente não parou para pensar, mas nosso corpo físico se alimenta muito através da nossa respiração. No ar que nos rodeia, esse fluido em que nós estamos envolvidos é o hálito divino. E nele tem N substâncias que podem ser proveitosas. Se a gente soubesse respirar devidamente, a gente talvez ficasse bem mais saudável. Mas a gente não sabe respirar, a gente nem se lembra que está respirando. Verdade. Então, a questão de alimentar-se e necessidades fisiológicas ainda está também a nosso campo mental ainda inferior. Esse é um capítulo para frente. Ajudei? Obrigado, ajudou muito. Obrigado. Eu aqui agradeço, Manezinho, a sua colaboração, meu amigo. Mais algum irmão gostaria de fazer alguma colocação, alguma dúvida? Seu Antônio? Ok, Boa noite. ok, Kátia, boa noite. Tem um espacinho para mim? Sim, claro. Boa noite a todos. Seu Inácio, uma pergunta, por gentileza. Dois encarnados, tá? Então, eu penso lá numa pessoa que está bem distante. Aquele espírito daquela pessoa encarnada sente, digamos que ela seja bem sensível à pessoa. É só isso. Muito obrigada. Claro. Lógico que vai depender de uma série de fatores. Né? Existem citações inúmeras de pessoas que se apresentam e que morreram a quilômetros de distância e que vieram se despedir dos entes queridos que estavam distantes. Não, seu Inácio, mas eu estou tratando de encarnado e encarnado. Isso, de encarnado para encarnado. Sim. Ele vem antes de desencarnar. E existe a situação, a transmissão de pensamento, e que tem aquele livro atrás das cortinas de ferro, dos experimentos da telepatia, da transmissão à distância. O problema, mais uma vez, é que a gente ainda não trabalhou devidamente esse nosso campo imenso que é a nossa mente. A gente ainda não cuidou dela devidamente. A gente a ocupa com 1000 coisas aqui de baixo e se esquece de aliviar. Então a gente não sabe lidar com ela ainda como deveria. Mas nós estamos aqui justamente para fazer isso. Mas, seu Inácio, ainda, é porque eu acho que a gente ainda não desenvolveu isso, porque o inconsciente, no meu entendimento, ele não consegue selecionar o que é bom e o que é ruim. Ele pega tudo, na minha concepção, tá? Mas na hora que eu quero me comunicar com alguém, essa vontade ela tem que estar no meu consciente. Eu só posso usar a minha vontade com o que está no meu consciente. O que está no inconsciente, não. Então, vamos supor que eu queira, agora mesmo, me comunicar
com minha irmã. Minha irmã não está pensando nisso, mas eu estou. Então, eu começo a me trabalhar, eu vou me aquietar, serenar meu corpo físico, buscar uma condição em que eu esteja só no meu campo mental. E aí eu passo digamos assim, que é um trabalho que a gente tem que fazer. Eu passo a idealizar, a visualizar a minha irmã. Eu espero que ela perceba que eu estou querendo chegar junto dela, que eu estou querendo dizer a ela que eu estou precisando de ajuda, tal. Ela vai sentir o impacto dos meus fluidos, das energias que eu estou enviando para ela. Aí ela vai, vamos dizer assim, de repente vem uma ideia, será que Inácio está bem? Vou ligar para Inácio. Ela tem como que uma ideia, uma sugestão, mas ela não sabe que ela foi influenciada por mim. Teve um caso comigo e uma trabalhadora do grupo do domingo, que mentalmente a gente entrou em relação, e ela, na casa dela, ela narrou que sabia que eu estava indo para um hospital, e ela não tinha a menor ideia disso. Então, são situações que a gente vai fazer reflexões e entender, é possível. Agora, nós é que não estamos devidamente aparelhados ou qualificados para isso. A gente ainda está muito fragilizado na nossa fé, na nossa segurança. É o que a gente tem que buscar. Solidez naquilo que fazemos. E para isso, primeiramente, eu tenho que estar equilibrado emocionalmente. Se eu não estiver bem, é como ele diz aqui, ó, o nosso amigo recebeu a autorização. Tudo bem, já que você está insistindo muito, tudo bem, você vai poder descer. A auto-obsessão da visita à família, conturbando-lhe as faculdades, tornava o alheio a tudo que eu rodeava. Somente pela empolgação de que ele ia poder visitar a família, já o atrapalhou emocionalmente. Então, a gente não se observa que a gente tem esse campo emocional, sentimental, que interfere em tudo que fazemos. Então, se eu me emocionar e eu quiser ajudar alguém, eu não vou poder porque eu estou desequilibrado. Não é que eu esteja frio, eu tenho que estar em equilíbrio. Eu vou sentir, mas com controle. Se eu entro no clima e eu me desespero porque fulano está... Aí eu não ajudo, porque eu também estou naquela mesma situação. Então, é preciso a gente observar isso. E é o que a gente está buscando fazer. Esse nosso estudo é para isso. E a gente tem uma oportunidade grandiosa. Todas as noites, alguém vai nos reunir através da sua voz e conduzir-nos. A partir de agora, vamos reunir as nossas vibrações para ajudar a fulano. Isso já é exercício, já é treinamento. Trabalho em conjunto, harmonizado através da condução, com um objetivo louvável. É treinamento de quê? De serenidade, de confiança, de solidariedade, de fraternidade e de acreditar-se possível.